abençoados com todas as bênçãos. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Seja bem-vindo a mais uma live, se é que podemos chamar de live, porque a nossa intenção aqui é que a palavra corra e seja glorificada. A palavra do nosso Pai, o evangelho da incircuncisão, os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos e que Deus mesmo revelou ao apóstolo Paulo. Ele escreveu em 14 cartas, que vai de Romanos até Hebreus, e o nosso trabalho aqui, a nossa intenção é fazer conhecida essa palavra para que os abençoados, as mentes dos abençoados, sejam livres, assim como nós também fomos. O Evangelho diz para nós que em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que nós vivemos pela fé. Diz que o justo vive pela fé. E às vezes, até muitas vezes, o que nós vemos, o que nós sentimos, não está assim de acordo com aquilo que nós cremos. É isso? O Evangelho diz que nós não vivemos pelo que nós estamos vendo. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos sentindo nesse corpo de carne, mas sim pelo que está escrito. Mas, às vezes, eu sinto coisas diferentes daquilo que está escrito. O Evangelho também diz que nós não somos daqueles que retrocedem por causa dos problemas da nossa carne, das debilidades que a nossa carne apresenta. Porque a carne é passageira, o espírito é para sempre. O que nós passamos aqui, o que nós sentimos, o que nós vemos, vai passar. Por isso que o Evangelho diz, passa. Agora, o espírito é para sempre, o espírito é eterno. O que Deus fez aqui na nossa mente e no espírito é para sempre. Eu gostaria de convidar você também a compartilhar as mensagens que nós estamos aqui pregando e também dos outros nossos irmãos. Tem muitos irmãos nossos que têm trazido palavras aí maravilhosas, palavras de libertação do Evangelho da Graça de Deus. E eu tenho assim o prazer, a oportunidade de estar ouvindo a muitos deles. Tenho aprendido bastante com meus irmãos, não é isso? Então, gostaria de incentivar você a compartilhar essas mensagens para que a palavra corra, seja glorificada e outras pessoas também sejam libertas da mesma maneira que nós fomos abençoados. Essa é a nossa intenção. Essa palavra nos fez tanto bem, nos faz assim, tão felizes, nos deixou assim, com uma segurança tão grande diante de Deus, sabermos a nossa verdadeira posição, que nós queremos também que os nossos irmãos que estão lá presos na religião também sejam libertos aqui na mente, porque de fato todo filho é livre. Não existe um filho que não seja livre, mas por não conhecer essa liberdade, vivem uma vida de escravo, uma vida de servo, submetidos a homens maus, colocando a sua cabeça debaixo da mão de homens, sendo guiado por esses homens que só querem lucro, porque não conhecem a verdade do Evangelho. E esse aqui é o nosso trabalho e a nossa intenção. E para isso contamos aí com os abençoados, que compartilhem as mensagens e que também se inscrevam aí no nosso canal do YouTube. Nós precisamos alcançar uma meta para fazer essa palavra correr e ser glorificada. E contamos com os abençoados que já são livres. Não contamos lá com o abençoado que não ama essa palavra, não. Nós contamos com você que já conhece essa palavra, que já está livre na sua mente para que essa palavra chegue a outro. Nós temos recebido aqui correios, não é isso? Bastante correios. Até me surpreende a quantidade de pessoas que nos procuram, que nos escrevem através de mensagem, falando que Deus os livrou com essa palavra na mente, coisas que estavam escritas aqui há quase 2000 anos, o abençoado não sabia, não conhecia, mas quando ouviu, essa palavra entrou na sua mente, o libertou lá da religião. Esse é o nosso trabalho aqui. E para isso nós contamos aí com o seu trabalho, com a sua cooperação. Porque, na verdade, esse trabalho não é meu, não é do abençoado Orlando Alves, não é do abençoado Raí de Souza, não é de ninguém. Essa palavra é do nosso Pai, que imputou aqui no nosso espírito para nos livrar da religião. Tá bom? O Evangelho diz que foi para a liberdade que
que Cristo nos libertou. Nós somos livres, mas sem o conhecimento, não conhecemos a nossa verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Eu gostaria de agradecer você que está ao vivo nesse momento, é isso? Temos aqui bastante abençoados. Olha, para nós é uma honra ter você aí, desse lado, aí, nos dando atenção, porque aqui só tem a minha voz, porque a minha intenção é repetir o que está escrito no Evangelho. E para isso eu peço a você que pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta e anote o que nós vamos falar. Procure a referência para ver se está de acordo, porque eu já tive a oportunidade de estar ouvindo, não aqui em Graça, mas lá na religião, o abençoado falar, e quando eu cheguei em casa, que fui conferir, não era aquilo que ele tinha falado lá no púlpito com o microfone na mão. Então, chega de ser enganado. Chega de mentira, vamos conferir, e se não estiver de acordo, fale, olha, isso aí não está de acordo com o Evangelho da Graça, porque você não pode ser enganado, você é um filho de Deus, não pode ser enganado de maneira nenhuma. Então, abençoados, vamos dar início aqui ao nosso tema, ao nosso assunto, bem tranquilo, até hoje um assunto bem curtinho, bem rapidinho, não é isso? O assunto que nós anunciamos nesses 2 dias aí, se chama A Fé Não É de Todos. Olha, isso aí dá uma confusão, isso aí dá um problema na religião, falar que a fé não é de todos. Estamos falando aqui da fé dom, que está imputada aí no nosso espírito, não é isso? Isso dá uma confusão porque a religião porque quer que todos possam alcançar essa fé. O Evangelho não diz que é assim. O Evangelho separou um grupo aí, Deus mesmo separou esse grupo para que a fé alcançasse a isso. Gostaria de ler aqui com os abençoados a carta, o livro que Lucas escreveu, chamado Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Vamos aqui começar do versículo 44, que é bem importante aqui, não é isso? E vamos seguir, que diz assim, ó, Atos 13, versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir. Ouviu o quê? A palavra de Deus. Veja bem, abençoados, quando nós falamos aqui palavra de Deus, nós estamos falando da graça, o evangelho da incircuncisão. Nós não estamos falando aqui da lei de Moisés. Evangelho da graça está de Romanos até Hebreus, porque lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que antigamente, antes da cruz, Deus falava com o povo através dos profetas. Hoje, depois da cruz, ele fala através do Filho. E o Filho, a explicação de quem é o Filho, como o Filho se manifestou, está de Romanos até Hebreus. Se você quer entender Deus, se você quer ouvir Deus falar, então você tem que estar de Romanos até Hebreus. Ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir de Romanos até Hebreus. Não se engane, palavra de Deus. E o versículo 45 diz assim: então, os judeus, veja, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Olha só a religião invejosa. E blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Paulo falava assim: você é abençoado. A religião fala: não, Deus ainda vai te abençoar. Paulo ensinava: você está curado, o seu espírito é curado. O que diz a religião? O que ensina a religião? Não, a sua carne ainda vai enfermar. O Evangelho diz, Paulo ensinava, que no Espírito nós somos perfeitos para sempre. A religião diz que não há perfeição para ninguém. Contradizendo o que Paulo ensinava. O versículo 46. Mas, veja bem, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia. Você sabe o que é usar de ousadia contra o Evangelho? É o conhecimento da graça de Deus. Se você conhece o Evangelho da Graça, você também é um crente, você é um filho ousado, com conhecimento. E o que foi que eles falaram? Disseram assim, ó, é necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, falando com os judeus. Mas, olha só, mas visto que a rejeitais, os judeus rejeitaram a palavra de Deus, e vos não julgais dignos da vida eterna, como nós vemos aí muitos irmãos, né, da religião, né, quando nós falamos assim para eles: olha, você é salvo, sempre salvo. Não existe a menor possibilidade de você se perder. Eles falam: eu
Eu não posso ser salvo, sempre salvo, porque eu sou um pecador. Eles não se acham dignos da vida eterna, assim como eram aqueles judeus da época de Paulo. Eis que nos voltamos então para os gentios. Paulo levou essa palavra lá para os judeus e eles não se acharam dignos de aceitar essa palavra. O que aconteceu? Paulo e Barnabé se voltaram para os gentios. Foram levar a palavra da graça aos gentios. Por quê? Versículo 47. Porque o Senhor assim nos mandou. Paulo não fazia as coisas pela sua própria vontade, pelo seu próprio entendimento. Ele levou a palavra da graça para nós, os gentios, porque Deus assim determinou. Por isso que nós falamos aqui que Paulo é o apóstolo, mestre e doutor dos gentios. Porque foi determinado, constituído por Deus. Não foi porque ele quis, não foi porque um outro homem colocou a mão na sua cabeça e ele foi constituído apóstolo, não. Foi Deus que mandou. Olha o que foi que Deus disse para ele. Eu te pus para a luz dos gentios. Deus falando para Paulo. Para que sejais de salvação até. Até onde? Até os confins da terra. Então, nós que estamos aqui no Brasil e somos gentios, essa palavra também é para nós. Porque Deus disse que seria até os confins da terra. É certo que naquela época não existia ainda o Brasil, não é isso? Mas Deus sabia que o Brasil ia ser descoberto no ano de 1500 e que hoje nós estaremos aqui. Por isso que ele disse, até os confins da terra. E o versículo 48 é onde está aqui o que nós gostaríamos aqui de falar mais diretamente. E os gentios, olha só que coisa linda, e os gentios ouvindo isto, ouvindo a palavra de Deus, o evangelho da graça, que foi pregado por Paulo e Barnabé, alegraram-se. Olha só, os judeus rejeitaram, os gentios alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Olha só, glorificavam a palavra do Senhor, vírgula. E diz assim, e creram, olha só, todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Nem todos creram, abençoados. Ele diz aqui o apóstolo Paulo, todos ouviram. Quando Paulo e Barnabé pregaram essa palavra para os gentios, todos que estavam ali na praça, diz lá no começo do versículo, que estava quase toda lá a cidade. Mas nem todos creram. Creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Somente aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. Então, abençoados, a religião, veja bem, a religião, principalmente a chamada evangélica, passa a ideia que a fé, o dom da fé, é para todos. Olha, se você quiser ter fé em Deus, depende de você. É isso que diz a religião. Dependendo das suas obras, dependendo das suas atitudes, você pode também crer, ter em você a fé de Deus. Crer em Deus. Para quê? Para quem quiser crer, pode. É isso que ensina a religião, trazendo à tona o famoso livre-arbítrio. Você já ouviu falar no livre-arbítrio? A religião diz que todo homem tem livre-arbítrio. Deixa eu te falar aqui algumas coisas a respeito do livre-arbítrio. Segundo essa carne aqui, segundo o homem carnal, nós temos livre-arbítrio. Com certeza. Porque lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, vamos ler aqui. Gálatas, por que nós falamos assim? Que segundo a carne nós temos esse livre-arbítrio. 6, versículo 7, diz assim, ó, não erreis. Por quê? Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Porque tudo que o homem fizer, tudo que o homem semear, o que vai acontecer? Isto também ele ceifará. Aí entra o livre-arbítrio. Hoje eu estou com essa camisa aqui, eu nem sei que cor que é, cinza, não é isso? Mas eu poderia ter colocado uma vermelha, uma azul, mas eu escolhi essa aqui. Porque, segundo essa carne aqui, eu tenho esse livre-arbítrio. E vou colher por isso, por ter escolhido essa camisa aqui. Na carne eu tenho livre-arbítrio. Mas, segundo o Espírito, as coisas que são determinadas por Deus, nenhum homem tem livre-arbítrio. Veja aqui em Filipenses, vamos ler aqui, ó, Filipenses, capítulo 2, no versículo 13. Olha o que diz aí, ó.
Porque, veja bem, porque Deus, estamos falando de Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que te escolheu antes da fundação do mundo, porque Deus é o que opera em vós, em você, em mim, em todos os seus filhos, tanto o querer como o efetuar. Quando você quer alguma coisa no seu espírito, é Deus que colocou em você. E Ele mesmo faz acontecer, segundo a vontade dEle, segundo a sua boa vontade, da maneira que Ele quer. Abençoados, no espírito não existe nenhum homem que possa falar alguma coisa e Deus obedecer. Eu quero, a partir de hoje, eu vou ter fé em Deus, porque eu quero aquilo no meu espírito. Isso é impossível. Deus não está ouvindo a ninguém. Deus não está esperando o homem falar para ele fazer. É o contrário. Ele que ordena todas as coisas. Nós lemos aqui, está escrito aqui no versículo 13, porque é Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a vontade dEle. Não é segundo a minha vontade. A minha vontade determinou que eu botasse essa camisa aqui, que para Deus não faz diferença nenhuma. Se eu estou de vermelho, se eu estou de azul, se eu estivesse aqui sem camisa. Agora, quanto ao meu espírito, quanto a o crer nele, é Deus que determina todas as coisas. E quanto a isso, homem nenhum tem livre-arbítrio. É impossível um homem falar para Deus fazer depois, abençoado. Isso é a mentira da religião. Não existe essa tal coisa aí. Olha, uma certa vez eu estava andando por aí, não é isso? E vi um determinado lugar chamado Igreja Evangélica. Estava escrito lá na sua fachada que a fé é para todos. Olha só, um lugar chamado Igreja Evangélica. Estava dizendo que a fé, o dom da fé, esse negócio que você tem, que crê em Deus, que te faz acreditar em Deus, estava dizendo que é para todos. E com essa fé se alcança a vida eterna. Bastava você crer em Deus, aí então você iria alcançar a vida eterna, de acordo com a sua fé. Veja bem, abençoados, primeira coisa que tem que se entender, é que a fé é um dom. Um dom. Veja aqui, Efésios capítulo 4, vamos ler aqui, Efésios capítulo 4, no versículo 5, até o versículo 8, 4 está aqui, 4, deixa eu acertar aqui, aqui está. Diz assim, um só Senhor, uma só fé. Veja bem, olha a relação que o apóstolo Paulo colocou aqui, no final nós vamos entender. Uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons. Veja, deu dons aos homens. E nessa relação que o apóstolo Paulo apresentou aqui, está falando que a fé é um dom dado por Deus. E esse dom, abençoados, veja bem, começou a se manifestar depois da cruz, com o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Quando Cristo morreu ali na cruz, o dom da fé foi colocado, foi estabelecido, mas não havia o conhecimento. Gálatas capítulo 3, vamos ler aqui alguns versículos. Gálatas capítulo 3, no versículo 23, olha o que diz. Diz assim, mas antes que viesse a fé, então houve um tempo na história que a fé não estava. Porque Paulo diz aqui, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Então, antes da cruz, que a lei foi até a cruz, o fim da lei é Cristo, então na cruz a lei terminou e ali começou o dom da fé, que estava guardado e queria se manifestar. O que havia antes da cruz era uma fé natural, uma fé por vista, uma fé por obras. Se você fizesse, você acreditava e Deus fazia, e também se não fizesse, era a fé que havia, uma fé natural. Não era um dom que estava imputado na mente de ninguém. Era uma fé que uns tinham, os outros não tinham, uns acreditavam mais, outros acreditavam menos. Não era um dom como é hoje, que está na nossa mente. A fé que nós praticávamos antes de entendermos o Evangelho da graça de Deus.
Porque a fé começou na cruz. Mas enquanto você não entendeu esse evangelho, veja em Romanos capítulo 10, volte aí em Romanos capítulo 10, no versículo 17, veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. De maneira que a fé, o conhecimento, é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi estabelecida ali na cruz. Ali que ela começou, o Evangelho da Graça começou a ser estabelecido. Então, quando você ouve o Evangelho da Graça de Deus, aí que a fé vai se manifestar em você, que já estava em você desde antes. Efésios capítulo 1, versículo 18, leia aí também que é muito importante. Efésios capítulo 1, como se manifesta essa fé em nós, diz assim, ó: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Deus ilumina os olhos do seu entendimento. Você ouve a palavra de Deus, a graça de Deus, porque outra coisa não vai iluminar os teus olhos do teu entendimento, só o evangelho da graça de Deus, o evangelho que Paulo pregava lá. Deus ilumina os teus olhos para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais a riqueza da glória da sua herança nos santos. Somente assim você ouvindo, e Deus ilumina os olhos do seu entendimento. Paulo confirma aqui também que a fé dom não é de todos. Lá em 2 Tessalonicenses, vamos ver aqui na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 2, ele confirma exatamente o que Lucas escreveu lá em Atos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo, vamos ler 1 e o 2, que diz assim, ó: no demais, irmãos, orai por nós. Olha, o pedido do apóstolo Paulo é o mesmo pedido que nós fazemos para a igreja hoje, porque muitos nos acusam, muitos nos apontam de não orarmos. Ó, imagina, veja só, e nós estamos aqui falando, ó, orai por nós, para quê? Para que a palavra do Senhor, o evangelho da graça, vamos aqui repetir, toda vez que você lê aqui nas 14 cartas, palavra do Senhor, está falando de Romanos até Hebreus, que é a palavra para os nossos tempos, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, ou seja, que corra, que seja espalhada, que seja conhecida e seja glorificada, que seja entendida. Quando o apóstolo Paulo diz que seja glorificada, é que ela seja entendida por todos os filhos, como também o é em nós. Nós entendemos, você entende, e então é necessário que essa palavra corra para que outros também a conheçam. E o versículo 2 diz assim: e para que sejamos livres de homens maus e perversos. Por quê? Porque a fé não é de todos. Veja que diz o apóstolo Paulo, que a fé não é de todos. Ele diz, orai para que sejamos livres de homens maus e perversos. Veja bem, quando ele diz homem mau e perverso, é aquele que não tem o dom da fé. Ele aqui não está tratando com carne, não está falando que o homem mau é o marginal, é o traficante, é o corrupto lá da política. Não, não, isso aí é um problema de carne. Ele está falando aqui homem mau e perverso, é aquele que não tem o dom da fé, então não pode entender o evangelho e fica aí, ó, falando errado, enganando as pessoas. Esse é o homem mau e perverso. Aquele que ele disse lá a Tito, no capítulo 1, no versículo 10, que há muitos faladores vãos. São esses aqui, homens maus e perversos. Esses que nós estamos falando. Não creem, veja bem, e nunca vão crer. Por quê? Não tem um dom da fé. Não foi dado a eles a capacidade de crer. Você fala, explica, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e eles não entendem nada. Por quê? Não tem o dom da fé. Não tem, não podem entender. Por isso que o apóstolo Paulo disse, oramos para que Deus nos livre desses homens maus e perversos. E vamos continuar falando dessa palavra maravilhosa. Veja aqui, ó, mais uma evidência de que a fé não é de todos. Romanos. Porque quando eu estava na religião, eu também pensava que era possível, não é isso? Que todos chegassem a essa fé maravilhosa, crescem em Cristo. Romanos capítulo 3, no versículo 22. Leia conosco aí, diz assim, ó: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos. Olha que coisa linda, abençoado. Então, como é que você diz aí que não é para todos? Aqui diz, ó, para todos e sobre todos, mas tem um detalhezinho aqui que você precisa prestar atenção, que a religião não deixa você ver. Os que creem. Esta fé é para todos e sobre todos, somente para aqueles que creem. E diz mais, porque para esses que creem não há diferença. Para aquele que crê não há diferença. Por quê? A fé que está em mim, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que aquele que crê não tem diferença. Porque a fé que está em mim é exatamente a fé que está em você. A mesma fé que está em você é a mesma que está em mim. Não tem diferença, abençoado. Nós aqui não temos mais fé do que você. Você não tem mais fé do que o teu irmão. O que pode acontecer é que você pode ter mais conhecimento do que eu, porque você estudou mais do que eu. Mas fé, o dom que Deus imputou, nós somos exatamente iguais. Porque diz aqui, ó, porque não há diferença. É o mesmo dom que está em mim, é o mesmo que está em você. E mais, uma fé que não aumenta e não diminui. Não muda, é para sempre. Colossenses, vamos lá, Colossenses. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja dos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, no versículo 9. Diz assim, ó, 2:9, diz assim, ó. Porque, para você que pensa que a fé, ela pode mudar de tamanho, não, hoje eu acordei, estou com uma fé hoje, e no outro dia, não, estou meio desanimada, minha fé está meio devagar. Olha o que diz o Evangelho. Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim, porque nele, falando de Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele. Paulo diz que nós estamos perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Nós estamos perfeitos nele. Então essa fé, abençoada, não pode variar. Porque se variar, não é perfeita. Uma fé perfeita é aquela que está constante, 100% constante. Nós estamos perfeitos em Cristo. O Evangelho diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós estamos assentados juntamente com Cristo. Da maneira que Cristo está, nós também estamos completos com Ele. Jesus de Nazaré, uma certa vez, ele falou a respeito de uma outra fé. Que a religião ela faz uma confusão, né, tremenda. Mateus capítulo 17, eu gostaria aqui de ler com a amada do Senhor, com você que está me dando a honra de nos acompanhar. Mateus capítulo 17, no versículo 20, diz assim, ó. E Jesus lhe disse, Jesus de Nazaré, veja bem, você precisa entender aqui que é Deus mesmo, mas no seu corpo de carne, quando estava cumprindo a lei de Moisés, nos seus dias de lei, que ele veio cumprir a lei. Então ele disse assim, ó, Mateus capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, aí eu pensava assim quando eu estava na religião, então a fé ela pode ser pequena e ela pode ser grande. Não, abençoado, aqui era antes da cruz, era a fé natural. Depois da cruz, é a fé dom, essa é perfeita, esta é completa, essa não tem tamanho. Porque em verdade, disse Jesus, porque em verdade vos digo, se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para o outro lado, e passará e nada será impossível. Mas isso era uma fé natural antes da cruz. Uma certa vez ele disse assim para a mulher, nem em lugar nenhum achei uma fé tamanha igual a dessa mulher. Por quê? Antes da cruz, a fé natural, ela sofria tamanhos, crescia, diminuía. Mas depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele imputou aqui no nosso espírito uma fé completa, perfeita. O dom da fé, que não muda de tamanho. Passe que passe, aconteça o que aconteça, você sempre vai crer em Cristo. Sempre, de maneira 100% perfeita. Não muda, porque é o dom da fé que o próprio Deus imputou em você. Uma fé lá de Jesus de Nazaré era uma fé que poderia variar. E essa era uma fé natural. Agora, abençoado, essa fé, ela é uma fé morta.
Acabou aquela fé que Jesus disse do tamanho de um grão de mostarda, agora é uma fé morta. Veja aqui em Hebreus capítulo 6, um versículo aqui nós lemos bastante, mas vamos ler aqui porque está escrito, e nós temos recebido aí bastante correios de abençoados novos que têm chegado e precisam conhecer da maneira que nós conhecemos, não é isso? Até que cheguemos à unidade do conhecimento. Diz aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz assim, ó, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, aquelas coisas diante da cruz, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de obras mortas. Veja, obras mortas. E que obras são essas? E de fé em Deus, a fé em Deus, a fé que partia do homem para Deus, e essa fé era antes da cruz, uma fé natural, do homem para Deus. Quando Cristo morre e ressuscita, mudou, inverteu o sentido. Agora não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. Deus imputou aqui no nosso espírito a fé, por isso que é chamada dom de Deus, imputada no nosso espírito. Antes da cruz virou uma obra morta, não serve para nada. Você crê ou você não crê em Deus, dependendo de você, dependendo das suas obras, não vai mudar nada. O que muda na nossa vida é o conhecimento de sabermos que Deus imputou em nós o seu Espírito, essa fé maravilhosa, e nós cremos nele de qualquer maneira, em qualquer circunstância. Passe o que passe, venha o que venha, esse dom não se abala, é para sempre. Quando nós falamos, quando você ouve alguém falar que Jesus morreu lá na cruz, não é isso? Você não estava lá, nem sonhava, né? Quase 2000 anos atrás, mas em você, aqui no seu espírito, arde um sentimento de certeza, de convicção, que até parece que você estava lá no pé da cruz, assim, olhando para cima, vendo Jesus ser crucificado. Por quê? Por causa desse dom, dessa convicção que está em você, que Ele mesmo colocou em você. O dom da fé, depois da cruz, estamos completos nele, completos para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 14, estamos aqui pertinho, então vamos ler aqui, ó, Hebreus 10, 14, ele fala assim, ó, cadê aqui está? Porque, olha só, veja bem, porque nós temos razão, temos conhecimento aqui dado por Deus, não é isso? Para dizermos que a fé está completa em nós, está perfeita em nós, ó. Porque com uma só oferta, e foi a oferta de Cristo ali na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, aperfeiçoou para sempre, nos fez perfeitos para sempre os que são santificados. Então, quando ele morre e ressuscita, ele nos fez perfeito para sempre. Como é que ele ia colocar em nós um dom que não fosse completo, que não fosse perfeito? Então esse versículo aqui não estaria certo, teria que ter uma vírgula aqui e uma explicação, uma justificativa, um complemento. Mas não é assim. Diz que ele nos fez perfeito em tudo. O dom que está em nós, que é o dom da fé, está perfeito para sempre. A fé, dom, não é de todos. Não é de todos. E se não é de todos, abençoados, então a quem foi dado esse dom? Porque é importante saber isso, porque o Evangelho diz que, nós lemos aqui, que só creram aqueles que estavam destinados a crer, que a fé é um dom dado por Deus. Se não é de todos, a quem foi dado esse dom? Vamos a Efésios capítulo 1. Hoje nós estamos lendo aqui versículos bem conhecidos nossos, que já estamos aqui há mais tempo, mas temos irmãos aqui que ainda não conhecem bem esses versículos. Vamos ver aqui quando é que foi dado esse dom, para quem foi dado, não é isso? Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha só, quando foi que começou essa história. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E o versículo 6, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, esse dom abençoado nos foi dado àqueles que foram predestinados por Deus antes da fundação do mundo. Nos predestinou para filhos. A fé, um dom, é uma característica do Filho de Deus. Não existe um Filho de Deus, não importa onde que ele esteja.
Não importa o que ele esteja passando, não importa a situação que ele esteja, pode estar fazendo tudo certo, ou ao contrário, fazendo tudo errado. Mas se ele é um filho, esse dom da fé está imputado no espírito dele, na mente dele. Porque nos foi dado antes da fundação do mundo pelo próprio Deus. Todo filho de Deus tem o dom da fé, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Não foi quando você levantou a sua mão para aceitar Jesus que esse dom foi dado a você, você passou a crer, como diz a religião. Você creia hoje, nessa noite, creia em Jesus, que você vai passar até uma nova vida, você vai crer, a fé vai entrar em você. Não, abençoados. Até mesmo quando você estava naquela vida torta lá, quando eu estava lá fazendo tudo errado, numa bagunça só, esse dom já estava imputado em mim. Porque me foi dado a todos os filhos, antes da fundação do mundo, abençoado. Antes, lá no começo de tudo. E veja bem, uma coisa que nós aqui temos que deixar aqui bem claro. Já falamos muitas vezes, vamos repetir. Nós aqui não oramos, veja bem, nós não oramos para Deus salvar a ninguém. Não vem aqui pedindo, olha, ore para Deus salvar o meu marido, ore para Deus salvar minha esposa, o meu filho que está na perdição, ore para Deus salvar, para que ele possa ser salvo. Não, abençoados, nós aqui oramos para Deus dar o entendimento, Se tiver o dom da fé, uma hora ele vai entender. Ele pode estar lá perdido, enrolado lá de qualquer maneira. Se ele é um filho e tem imputado, se é um desses aqui, ó, como nos predestinou antes da fundação do mundo, se ele é um desses, uma hora esse dom vai ser clareado nele. Ele vai ouvir e Deus mesmo vai fazer ele entender, porque Deus conhece os seus. Deus sabe exatamente quem são os seus filhos e aonde está esse dom maravilhoso que foi colocado nos seus filhos. Todos eles conhecem. Não existe aqui, abençoado, livre-arbítrio aqui, esse querer ou não querer. Olha, eu não quero ou eu quero. Não, deixa para amanhã, né? Deixa para amanhã. Não, abençoado, isso não existe aqui. Não depende de quem quer. Não depende de quem quer. Porque esse dom, esse crer, é Deus que escolheu. Não depende de você querer, não depende de você não querer, porque se já tem o dom, não vai sair. E se não tem? Nunca vai entrar. Romanos capítulo 9, vamos ler aqui, ó. Romanos, porque para você ver que diz aqui o Evangelho, que não depende de quem quer. Romanos capítulo 9, no versículo 14, diz assim, ó. Que diremos, pois? O que nós vamos falar a respeito desse negócio aqui, de se eu posso aceitar Jesus, a fé vai vir, o que eu posso dizer a respeito desse assunto aqui? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, que um tem um dom da fé e o outro não tem, um foi escolhido e o outro não foi escolhido? Que diz o Evangelho? De maneira nenhuma a injustiça da parte de Deus. Deus não é injusto, nunca abençoado. Ele fez a escolha, ele sabe exatamente quem ele escolheu e por que escolheu. Foi ele que fez a escolha. Quando nós falamos aqui de predestinação, abençoado, nós falamos de uma escolha feita por Deus. Não tem envolvimento humano, não tem escolha humana. E se Deus não quis? Se Deus não quis imputar naquele abençoado, naquela pessoa lá muito boa, muito bonitinha, muito certinha, se Deus não quis, sabe o que acontece? Deus não quis e acabou e pronto. É assim que funciona Deus. E versículo 15, pois diz Deus a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não é quem aceitar, não é quem quiser, não é quem pedir, não é pelo muito orar, não é por muito se esforçar. Esse dom foi dado só para quem Deus quis dar. E o versículo 16, assim pois, isto não depende de quem quer, olha só, nem de quem corre, nem de quem faz jejum, nem de quem vai para o monte, nem quem ora a noite toda. Você pode passar a noite toda orando. Se Deus não quer, não vai. Mas Deus que se compadece. Como disse um amigo meu, não é isso? Olha, se não foi convidado para essa festa, não adianta nem tomar banho, nem botar roupa limpa, roupa bonita, passar perfume francês, porque não vai entrar. Porque o convite foi Deus que distribuiu, foi Deus que chamou quem Ele quis chamar. Quem Ele não quis, não vai participar. Esse dom que está aqui no nosso entendimento, o dom da fé,
dom da fé, que foi imputado nos filhos. Todos os filhos de Deus têm esse dom da fé. Eu estava vendo televisão um tempo atrás, na hora que, até um negócio um pouco desagradável, não é isso? Na hora que a polícia, de um certo local, uma polícia um pouco assim, violenta, fez uma batida num certo lugar e pegou lá um abençoado que estava lá numa infração e jogou o abençoado no chão e colocou uma arma no rosto lá do abençoado. O abençoado ficou apavorado. O que foi que ele gritou? Pelo amor de Deus, não me mata. Por que ele gritou pelo amor de Deus? Porque esse dom abençoado que está nele, imputado nele ali, porque na hora do aperto, por que você chama? Pelo vizinho? Não, você chama pelo seu pai, que está aqui, ó, imputado no nosso espírito. Agora, abençoado, veja bem, isso não é por vista. Esse dom não é por vista, é um dom de Deus. O dom da fé que foi imputado nos filhos, não é por vista, não é por obras. Não pode ser, olha só em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, vamos ler um verso muito conhecido nosso, um verso que nós amamos. Sempre que possível, nós fazemos questão de ler esse verso aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé que foi imputada aqui no nosso espírito. E isto, a fé, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus. Eu penso que está bem claro. É dom de Deus. E diz mais, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie, abençoado. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não tem obras nesse negócio aqui, não pode ter obras. Esse dom foi dado somente a um grupo escolhido. Isso aí que a religião não engole. Foi dado unicamente, exclusivamente a um grupo escolhido por Deus. Veja em Romanos capítulo 8, fala bem facilzinho a respeito disso, né? Romanos capítulo 8, o versículo 28, olha o que diz aqui, 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você só ama a Deus, abençoado, porque Ele colocou esse amor em você. Não pensa que você, olha, esse Deus é muito bom, então eu vou amar esse Deus. Não, abençoado. Ele que imputou esse amor em você. E diz mais, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Tem que ser chamado, porque se não for chamado, esse dom nunca vai se manifestar em você. E mais, versículo 29. Porque os que antes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, entre muitos irmãos. Não todos, não são para todos, muitos irmãos. Tem alguns que ficaram de fora. E vamos aqui falar de novo. Foi Deus que fez a escolha. E versículo 30. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então, abençoados, assim que quem está dentro não sai, porque esse dom já está imputado. E quem está fora não vai entrar, não entra. Esta festa não é para todos, somente para os escolhidos, aqueles a quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Abba Pai, porque temos imputado em nós esse dom, foi imputado por Deus. E veja, abençoados, não cabe aqui nenhuma jactância nossa. Aqui não cabe jactância nossa, porque nós somos escolhidos, fomos escolhidos, entendemos esse evangelho. Romanos capítulo 3, vamos ler aqui esse verso rapidamente, o nosso tempo já está se esgotando. Romanos capítulo 3, no versículo 27, diz assim, ó: onde está, pois, a vaidade? Onde está, pois, a jactância? É excluída, com certeza. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé, por esse dom. Quando nós entendemos, abençoados, que Deus foi Deus mesmo que imputou esse dom em nós. Não existe aqui nenhuma glória nossa. Veja, não cabe aqui nenhuma jactância. Foi Deus que escolheu assim. Deus quis assim, Deus quis você, não tem glória sua nisso não, não tem assim, por glória, não, eu sou melhor do que aquele, porque ele não entende e eu entendo. Abençoados, a glória, a honra é toda de Deus, e ele já disse lá no passado, a minha honra, a minha glória, não vou dividir com ninguém, é toda dele. Deus quis você,
Deus quis a mim. A honra, a glória é dele. E somente com o conhecimento da graça abençoada, para entendermos esse mistério, que Deus imputou em nós o dom da fé, sem a nossa participação, sem as nossas obras. Ele quis fazer assim e nunca mais ele vai tirar esse dom aqui do nosso espírito. E vamos concluir então aqui aonde nós começamos. É aqui em Atos, volte aqui a Atos, no capítulo 13, no versículo 48, que diz assim, ó, o último verso, nós vamos repetir aqui o verso que nós lemos no começo. E os gentios, eu creio que está falando comigo e com você, porque nós não somos judeus, nós somos gentios, não é isso? A Bíblia fala de dois povos, ou judeu ou gentio, nós somos gentios. Ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Eu recebo que nessa noite, quando você ouviu a palavra do Senhor, você glorificou a Deus e ficou feliz aí no seu pensamento, no seu coração, na sua mente. Você ficou feliz ao ouvir a palavra do seu Pai. Porque a voz aqui é minha, mas a palavra é dele. E diz mais, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Eu recebo que você é um desses que estava ordenado para a vida eterna e por isso crê no Evangelho da graça de Deus. Eu recebo isso na sua vida. A minha oração nessa noite é para que os olhos do teu entendimento já estão iluminados e você entenda essa palavra que é um ordenado para a vida eterna. Então, abençoados, eu gostaria de convidar você nessa noite, nos ajude a levar essa palavra a todos que precisam ouvir, porque ainda existem muitos abençoados, muitos filhos que têm esse dom imputado aí no seu espírito, mas porque estão presos lá na religião, não estão ouvindo o Evangelho da graça, então não estão sendo libertos na sua mente. Mas quando eles ouvirem, e para isso eu convido você a compartilhar as mensagens, para que essa mensagem chegue aos ouvidos dos nossos irmãos que estão lá presos, estão lá aprisionados, lá na religião. Assim como eu fiquei lá 30 e poucos anos lá. Mas quando eu vi, esse dom que estava aqui no meu espírito, me despertou. E eu fui livre lá da religião. Deixei as obras de Moisés. Passei a viver de acordo com o Evangelho da Graça. E também se inscreva aí no nosso canal do YouTube, que é muito importante, abençoado, que você se inscreva para que nós possamos alcançar um número exato e espalhar com mais velocidade a palavra do nosso Pai. Eu recebo que nessa noite tudo está bem na sua vida. Eu recebo que Deus mesmo fale melhor aí no teu entendimento, que essa palavra tenha feito você feliz, porque você é um que foi ordenado para a salvação eterna. Abençoados com todas as bênçãos.